profissões antigas? Tanoeiros, sei lá, cauteleiros, já não existe. Latoeiros. E sei lá. Os funkeiros. Sim, da Rua dos Funkeiros também, é verdade. Faz ideia o que é que são? Não faço ideia. Não, para estar a responder assim à toa, não tenho a certeza. E os quadrilheiros? Esse eu creio que era a malta que gostava muito, se for seguida à letra, de falar mal dos outros, uns dos outros. Ou dos outros, que é melhor falar mal dos outros do que falarmos mal de nós próprios, não é? Histórias de Lisboa, um podcast de Miguel Franco de Andrade. Quentes e boas, quentes, tão quentinhas. Neste início de mais um novo ano, vamos fazer uma viagem ao passado. Percorrer as ruas da Baixa Lisboeta antes do terremoto de 1755, antes da reconstrução pombalina ter transformado o labirinto de becos, ruelas e travessas nas vias regulares e ortogonais que conhecemos na atualidade. Algumas mantêm, ainda hoje, a memória da multiplicidade de antigas profissões, artes e ofícios: sapateiros, correieiros, douradores e funkeiros, que durante séculos animaram o centro económico, comercial, religioso e político da cidade. Mas o que os técnicos do Gabinete de Estudos Oliciponenses ajudaram a resgatar do esquecimento, através da análise de mais de 500 mil registros biográficos de 80 mil antigos lisboetas, foi a identificação de pelo menos outras 400 ocupações: aguadeiros e taberneiros, boticários e cristeleiras, regateiras e quadrilheiros, sangradores e algibebes. Muitos deles com direito a nome de rua na desaparecida geografia da cidade, numa exposição que pode ser vista no edifício dos Passos do Concelho a partir do dia 18 de janeiro. Neste episódio das Histórias de Lisboa, vamos conhecer o mundo desaparecido das antigas profissões da Baixa Lisboeta. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e nos sites do Expresso e SIC Notícias. Connosco, para nos falar destas profissões na Lisboa antes do terremoto, na verdade é quase irmos em busca de uma cidade desaparecida, está a Delminda Rijo. Olá, Delminda, bem-vinda. Olá. Bem-vinda, Delminda. A Delminda é a historiadora do Gabinete de Estudos Oliciponenses, eles que organizaram uma exposição sobre as artes e os ofícios de Lisboa na Idade Moderna, que vai agora para o próprio Salão
para próprios espaços do Conselho na Câmara Municipal. Primeiro que tudo, que idade moderna é esta? Fala-se muito da idade moderna, às vezes pensa-se que o moderno tem a ver com o século XX, mas este moderno não tem nada a ver com o século XX, é um período da história diferente. É um período da história diferente. Falamos do período a partir do século XV até finais do século XVIII. Ok, portanto, século XV desde a expansão portuguesa até ao século XVIII, podemos dizer até ao terremoto até quase, ao não é? terremoto, eu diria um pouco mais até quase ao liberalismo. Ok, portanto, depois do terremoto, que há mudanças muito grandes que marcam o fim da Idade Moderna, nomeadamente a Revolução Francesa. Enfim, isto não é para aqui chamado, mas trata-se de certa forma do antigo regime, não é? Exato. Portanto, trata-se de uma sociedade em que o trabalho está organizado de uma forma muito específica. É um período de grandes transformações. Esta época moderna é um período de grandes transformações políticas, religiosas, culturais. Temos o Renascimento, temos a Reforma protestante, temos a Contra-Reforma católica, enfim, é um mundo, as grandes navegações ultramarinas. Claro, que em Lisboa são muito importantes, é não é? um mundo em mudança e uma cidade em mudança também. É uma cidade que cresce desde o século XV até ao século XVIII de forma constante. Temos uma cidade com 100 mil habitantes em 1551 e temos uma cidade com 150 mil a meados do século XVII. Portanto, é uma cidade que vai crescendo. Vai crescendo. Sim, vai crescendo e a sua população, este crescimento tem que acompanhar também a expansão urbana. Portanto, cresce em população e cresce em território. E também as necessidades dessas pessoas. O crescimento leva a que haja consumo, haja diversificação de atividades. Exato. Não é? Há maior consumo, há maior necessidade de resposta às necessidades das pessoas. E como tal, o trabalho também se complexifica. Portanto, estando a falar em ocupações, os ofícios, as corporações de ofícios e os arruamentos são uma realidade que, embora tenham vindo da Idade Média, é uma realidade que ainda persiste. Portanto, estamos a tratar de um espaço que atualmente não existe e o nosso ponto de partida para esta exposição é precisamente não só o espaço, mas a memória de profissões que na altura existiam e eram fundamentais para a vida na cidade e que atualmente constituem apenas uma memória dessa realidade. Já vamos falar dessas profissões, aliás, isso é um dos grandes interesses desta nossa conversa que nós vamos ter, mas gostava de focar numa coisa que tu disseste aí, que é de facto estamos a olhar para uma cidade que já não existe, e esse é uma das grandes paixões para quem estuda Lisboa, é de facto lidar com uma cidade que foi submetida a um terremoto devastador e que desfigurou e que nos faz quase fazer esta tentativa de ver uma cidade que já não existe. Então, relacionando com as profissões propriamente ditas e nesse espaço, o que é que temos? Temos entre o Recio, o Largo do Recio e o Terreiro do Paço, uma superfície que era ocupada por cerca de 200 vias, ruelas, sobretudo becos e travessas, com algumas ruas, e nesse espaço estavam encaixadas uma forma de trabalho, as ocupações, que no fundo é o grande tema desta exposição, são as ocupações, e nesse espaço estão enquadradas não todas as ocupações da cidade de Lisboa, mas aquelas que estão relacionadas com os ofícios, sobretudo os ofícios mecânicos, que é o tema principal, digamos assim, da exposição. O que é isso dos ofícios mecânicos? Então, os ofícios mecânicos é todo o trabalho artesanal, produtor de objetos, de utensilagem que era necessário à vida na cidade, e que produziam tudo, tudo para todos, desde os objetos mais simples e modestos do dia-a-dia aos sofisticados. E nessa ótica dos ofícios mecânicos acabamos por ter um centro da cidade, que é a Baixa, chamemos-lhe Baixa,
porque é assim que a conhecemos hoje em dia. Mas na altura provavelmente nem sequer poderia ter. Não tem, pelo menos, Baixa Pombalina não era de certeza, Não porque era, ainda não com tinha certeza, havido sim. Marquês de Pombal. Exato. Mas esses ofícios mecânicos eram feitos, portanto, por uma população que não era a população da elite, não é? Certamente, portanto, essa população não trabalhava com as mãos, era, digamos, os trabalhos oficinais, é isso? Os trabalhos... É o trabalho urbano, é a população urbana que tinha um conhecimento profissional. Ou seja, era uma forma de... estava sujeita a corporações, portanto, todos os ofícios pertenciam a uma corporação que tinha um regimento. Portanto, toda a produção obedecia a regras impostas pelo regimento e também nessa ótica, desde a Idade Média, que se decidiu o arruamento dos ofícios. Ok, portanto eles tendiam a ficar concentrados, Exato. os mesmos ofícios no mesmo arruamento. Exatamente. Ok. Seria uma forma de facilitar o trabalho dos juízes, dos ofícios, e também da própria Câmara, da Câmara Municipal. Ok. No sentido que de inspecionar, de fiscalizar o produto, a qualidade do produto, a própria, os preços, por exemplo. E outra coisa importante, que é a profissionalização daquele artesão. Ok. Ou seja, ele seguia cursos, começava como aprendiz, que tinha uma determinada data para concluir. Portanto, tinha um prazo, não prazo, é? De formação. Exato, um prazo de formação. Depois passaria a oficial e finalmente a mestre. Aí sim teria condições para... E esse mestre provavelmente depois formaria aprendizes no futuro. Exato. Não é? Aliás, são expressões que ainda hoje remetem um pouco para esse universo. E eles também tinham uma organização que era uma organização que tinha várias dimensões. Também tinham, digamos, uma organização quase de socorros mútuos, de religiosidade, não era? Exato. Era uma das formas de proteção, seria a organização, ou a inscrição, digamos assim, que seria obrigatória numa confraria ou irmandade. Essas confrarias existiam por ofício, que colocavam-se sob a proteção divina de um santo padroeiro. Ok. Por exemplo, temos vários, posso dar exemplos? Sim, por exemplo, são Santo Elói para os ourives, do ouro, por exemplo, para os ourives. Santa Justa para os oleiros, e todos eles tinham um santo da sua predileção. Já começamos a ter aqui uma ideia de algumas profissões. Ourives, oleiros, havia muitos mais, não é? Podemos falar já disso, se calhar, e ver assim que profissões é que seriam mais gerais e mais prevalentes, digamos assim. Neste projeto que deu origem a esta exposição, identificámos cerca de 400 ocupações. 400. Essas profissões davam resposta às necessidades urbanas, de facto, e podemos enquadrá-las em várias funções que a própria cidade tinha. Abastecimento, o aguadeiro não é um artesão, mas é um trabalhador que se integra na questão fundamental à vida na cidade, que é o abastecimento. O abastecimento alimentar, neste caso, o abastecimento não só alimentar, poderá ser abastecimento de lenha, de carvão, etc. Neste caso é de água. De água. Numa cidade que não tinha canalização ainda generalizada, não é? E, portanto, a água era assim que a água chegava à casa. Era através, provavelmente, de uma bilha e de alguém que a fornecia, não é? Exato. Ou seja, não existindo água potável em toda a cidade e em todos os bairros da cidade, por vezes para a população, por vezes não, frequentemente, tornava-se muito moroso a deslocação até às fontes. Daí esta profissão que foi bastante foi disseminada pela cidade ao longo de todo o período, não só da época moderna, chegou ao século XX. Portanto, as principais fontes de abastecimento... Até muito levada a cabo por galegos em determinada altura, não é? Sim, já temos notícia de galegos, por exemplo, desde o século XVIII. Ok. Portanto, Inícios do século XVIII. Já iniciou essa migração, digamos, essa migração nessa altura. Outra profissão que me chamou a atenção pelo nome é a regateira. O que era a regateira? A regateira é outro elemento desta função, que é o abastecimento.
A regateira vendia a retalho, sobretudo produtos alimentares, não só, mas tinha um grande papel na distribuição, no levar à porta das pessoas, não só. Na feira, por exemplo, também havia mercado no Rossio. O Rossio é uma grande praça que tinha um mercado semanal, uma feira semanal e mercado diário. E aí havia muitas regateiras que se instalavam para vender fruta, legumes, etc. Já vamos falar em concreto dessas zonas, mas o nome de regateira dá a ideia um bocadinho de regatear. É essa a ligação à palavra? O regateio é precisamente a venda a retalho. Claro que o nome acabou por chegar aos nossos dias com uma conotação menos positiva, no sentido de alguém que perturba com talvez uma voz mais alta ou ter alguma violência, às vezes mais nas palavras, e sim, está associado porque era uma mulher muito livre. Aliás, era das poucas mulheres que tinha alguma liberdade de circulação na cidade. Eram mulheres do povo. E havia alguma conflituosidade entre elas também, não necessariamente ou não obrigatoriamente, mas há registros disso. É curioso porque estás a falar e está-me a lembrar do programa que fizemos aqui sobre as varinas, em que a Sofia Tempera também falou dessa liberdade que as varinas tinham também como mulheres que vendiam porta a porta peixe, naquele caso, não é? Portanto, eventualmente deve haver aqui alguns pontos de contacto nessa liberdade, não é? Que era permitida a estas mulheres por razões morais e religiosas saírem um bocadinho desse espartilho e relacionarem-se com a população. E provavelmente isto também dá a entender que os preços provavelmente não eram fixados como nós os conhecemos hoje em dia, porque se regateamos é sinal de que há aqui uma margem para baixar. Os preços seriam tabulados, eventualmente. Isso será algo que não posso garantir. Sim, que seria assim. Eventualmente, depois mesmo tabulados na dinâmica entre cliente e vendedor, eventualmente, enfim, poder-se regatear. Outra palavra que também tem um significado hoje em dia, mas que diz respeito a uma profissão antiga, é o quadrilheiro. O quadrilheiro é talvez a forma mais remota de policiamento. Remota não é propriamente o ser remoto, é um policiamento não oficial. Era algo que era imposto aos homens dos bairros da cidade. Um certo grupo de homens que era convocado para essa função de quadrilheiro, que seria manter a paz e o conhecimento sobre o que se passava em determinados bairros, nos bairros da cidade. Portanto, o que eles tinham era também alguma liberdade de acesso às casas das pessoas, sempre que havia um conflito e sempre que era necessário tomar conhecimento de um forasteiro, por exemplo, num determinado local, o quadrilheiro tinha autoridade para isso. Iam lá quadrilhar. Que hoje em dia tem este significado, não é? Sim. O quadrilheiro é aquele um bocadinho que se mete na vida dos outros, que portanto deve ter sido uma pequena, ou que fala da vida dos outros, não é? É uma pequena, digamos, distorção ou se calhar a forma como o povo via as pessoas que faziam esta função. Sim, o quadrilheiro não era uma pessoa que não era bem vista pela população de uma maneira geral, nem o quadrilheiro gostava de o ser, porque era algo, não era remunerado, e tinha que estar sempre pronto para atuar em caso de conflito no seu local de residência ou de trabalho. Portanto, não era remunerado, era obrigado a entrar em conflito com os seus concidadãos. De facto, era um grande sacrifício. Seria um grande sacrifício. E tentavam furtar-se a isso o mais possível. Pois, claro, é compreensível. Bem, há muitas outras profissões que nós podíamos considerar assim de genéricas, mas eu acho que aqui também a graça desta nossa conversa pode ser situá-las, digamos, nesta cidade desaparecida que era a Lisboa pré-terremoto e que tendia a ter maior concentração de profissões em determinadas ruas, portanto, em consequência daquilo que nós falámos, da conveniência, da proximidade e dos benefícios que algumas profissões e profissionais
retirar dessa proximidade. Mas antes do mais, se calhar era interessante falarmos sobre o que era a cidade na altura. Portanto, aqui entre o século, como dizias, XV, XVI e o século XVIII, portanto até ao terremoto, grosso modo aqui uma Lisboa da Idade Moderna e do Antigo Regime. Que Lisboa era esta? Onde é que existia cidade? Onde é que era o centro da cidade? O que é que se passava aqui? O centro da cidade seria o Vale da Baixa, portanto, todo aquele e as colinas adjacentes, a Frente Ribeirinha. Do lado oriental temos o Castelo, a Sé, São Vicente, a Graça, que depois vai-se expandindo, e já neste período, ao longo de todo o período moderno, vai-se expandindo para o Campo de Santa Clara, para a Madre de Deus, Chabregas, até aos Olivais, isto para o lado oriental. Para o lado ocidental temos o Bairro Alto, logo a partir do século XVI, não é? Início do século XVI, foi-se consolidando por todo o século XVI. Depois há, seguindo isto, devo mencionar que esta expansão da cidade acaba por acompanhar os velhos caminhos que davam à cidade e que entravam pelas portas principais, digamos assim. Portanto, as portas das muralhas tinham caminhos que saíam delas e iam em direção a outros pontos importantes, não é? Do país, da região, sim, não é? Sim. E essas estradas foram aquelas ao lado das quais, ao longo das quais, começaram a ser urbanizadas, não é? Exato. Foram, digamos que, eixos que acabaram por servir de orientação para a construção e desenvolvimento urbano. E é o caso também do lado ocidental da cidade que também se começou a desenvolver, não é? A saber para onde é que se desenvolveu a cidade no lado ocidental. Do lado ocidental foi-se expandindo a partir do Bairro Alto, Santos, São Bento, Santos, Alcântara, e chega a Belém. Belém ajuda. Sim, sim. Belém tem aqui uma centralidade especial na vossa exposição por algumas razões, não é? Qual era a importância de Belém? Qual era o significado de Belém nesta altura? Belém apesar de estar fora do centro muralhado e mais próximo do centro urbano, acaba por recriar-se ali um espaço que tem uma dinâmica de cotidiano muito parecida à cidade. Daí a nossa escolha, e também porque temos iconografia bastante ilustrativa. Uma imagem, um quadro, Exato, não é? Um quadro. Muito interessante do Dirk Stoop, é assim que se diz, não é? Sim. Um pintor holandês, não é? Que pintou a zona de Belém, e só por isto já vale a pena ir à exposição, porque o quadro é absolutamente extraordinário. E também Belém, imagino que também tivesse alguma importância, porque era não só simbolicamente, mas também em termos práticos, uma porta da cidade para o mundo. Exato. Não é? É a grande porta da cidade, quem vem do mar. E ali o que existia era um espaço de ancoragem de frotas nacionais e estrangeiras. Era também um local de defesa. A Torre de Belém fazia parte da estrutura defensiva da cidade. Além de ser muito bonita, ela também tinha uma função. Tinha uma função. Era fazia forte, parte, claro, exato, da estrutura defensiva da cidade. Por outro lado, tínhamos a Casa de Saúde, que seria a defesa da cidade contra a doença, contra as epidemias. Ok, portanto uma espécie de quarentena. Okay, exato. Okay. Sempre que era necessário, era ali que se decidia a quarentena, de Porque facto. era ali que desembarcavam os navios da expansão, não é? Da expansão. Poderia ser, sim. Era a partir dali que saíam as frotas, sim. Ok. E os Jerónimos também, o convento dos Jerónimos também devia ter alguma importância, claro, pela sua monumentalidade. Não só pelo seu simbolismo, não é? E pela sua função primária, que é a religião, a devoção, também por tudo o que significa, nomeadamente a arquitetura manuelina. Sim, não é? sim. Mas realmente aquela escala daquele convento demonstra que aquilo era de facto uma zona importante da cidade, não é? Não só cerimonial, mas também prática, era uma escala muito grande, não é? Sim. E em seu torno acabaram por ser construídas, desenvolveu-se também uma espécie de moda da nobreza da cidade. E também pelo clima ameno de Belém, de construir ali as suas quintas de veraneio, alguns palácios,
Até acompanhando o Palácio Real também que existia em Belém, não é? Sim, que seria real, viria a ser real. Viria a ser real. E que, a Quinta de Belém, não é? A Quinta de Como se Belém, chama. sim. Sim. Que era do Duque de Aveiras. Uhum. E então, não só esses espaços eram quintas de veraneio da nobreza, mas também algumas delas eram quintas de produção. Produção de fruta, por exemplo. Era um local que até a própria pintura de Dirk Stoop tem isso bem definido. Toda a atividade em torno do convento e naquela praia de Belém é precisamente isso. Há uma grande circulação de pessoas, de população urbana, nomeadamente na venda de bens, de alimentares, sobretudo, a descarga de fruta para as frotas que estão ancoradas no Tejo. Portanto, lá está esse dinamismo económico e urbano que gerava essas profissões. Enfim, a Baixa, já percebemos que a cidade tem esta dimensão, não é? Entre Belém, claro que depois continuariam alguns núcleos urbanos até à Madre Deus, mas o núcleo principal estava ali no Val da Baixa. Este Val da Baixa devia ser um sítio particularmente importante. É preciso lembrar que a cidade inicialmente até nasceu na colina sul do Castelo, até, digamos, ao Campo das Cebolas, mas depois, a partir da Idade Média, ela começa a espraiar-se em relação àquele Val da Baixa e, nesta altura, é já inegavelmente, digamos, o centro comercial, até de poder da cidade, não é? Como é que seria esta Baixa? Também, já agora, devo referir que uma outra área de expansão, que seria a expansão para norte, que partiria também de duas importantes portas, a de São Vicente da Moraria e a das Portas de Santo Antão, certo. Acaba por haver um crescimento em leque da cidade. Portanto, as atuais, digamos, os eixos da Avenida da Liberdade, pelo lado das Portas de Santo Antão Valverde, e de São Vicente da Moraria para a Almirante Reis, Rua da Palma, não é? Exato. E aí esse espaço, sobretudo do lado dos Anjos, era também Moraria, importante, não é? exato, para o abastecimento da cidade. De hortícolas, por exemplo, a olaria também vinha dessa zona. Chegando à cidade. Chegando às Portas de Santo Antão, uma pessoa deparava-se logo com o Rossio, não é? Rossio. Praça do Rossio. Okay. O Rossio, que aí seria, podemos falar aqui em freguesias, as antigas freguesias de Lisboa, certo. Seria o território da freguesia de Santa Justa. Santa Justa, que tem base na igreja de Santa Justa, que é uma igreja que já não existe, não é? Sim. Não foi reconstruída depois do terremoto, mas era, digamos, até consta das maiores freguesias de Lisboa a nível de área, porque ela era muito grande e corresponde à parte norte da Baixa, não é? Exato. Hoje em dia. Sim. Era uma grande freguesia que foi fragmentada depois com a reorganização que foi decorrendo ao longo do período moderno. Ocupava a parte norte da Baixa, sim, onde se encontravam importantes edifícios importantes para a vida na cidade, para este cotidiano que nós trouxemos com esta exposição, quisemos refletir. Nomeadamente tinha o Hospital Real de Todos os Santos, de que já falámos aqui, enfim, parte norte da Baixa, digamos. Sim, que tinha uma função assistencial importantíssima, não só na questão, sobretudo na questão da saúde, da prestação de cuidados à população, na recolha também de crianças expostas. Temos a Inquisição. Sim. A Inquisição. Está no atual local, mais ou menos, onde está o Teatro Nacional da Ana Maria II, sim. O Convento de São Domingos, que também era uma estrutura importante daquele espaço, e diversos palácios da nobreza, da grande nobreza do reino na época. Depois temos uma série de arruamentos profissionais também nesta área. Ok. Portanto, estamos estamos a falar de uma Lisboa que já não existe, não é? A cidade foi reconstruída após o terremoto e, portanto, não seguiu o mesmo curso das ruas, mas em alguns casos até, enfim, replica a toponímia das ruas anteriores. Portanto, estamos nesta parte que se calhar equivaleria entre o Rossio e talvez a Rua de Santa Justa ou a Rua da Vitória, aquele primeiro terço da Baixa lá em cima. Segundo os vossos dados, e que eu consigo ver aqui, era uma zona que teria 8.000 pessoas, pelo menos na fotografia, na radiografia que fizeram, e já vamos explicar como esta radiografia foi feita no período que foi analisado. Era uma zona, talvez, dizias, Delminda, como tinha a existência do hospital, da Inquisição, e também já falaste do mercado semanal do Rossio. Portanto, era uma zona que tinha grande importância do ponto de vista dos bens de consumo,
mas também do lado assistencial e da saúde, não é? Sim. De facto, era um local de grande circulação de população, não só população fixa, mas também móvel. E como tal, havia uma grande oferta à população desses produtos alimentares, mas não só. Por exemplo, debaixo das arcadas do Hospital Real de Todos os Santos existiam lojas. Existiam Que é a lojas. atual Zara, já agora dizemos, é o Sim. quarteirão onde está agora a Zara, Exato. portanto, o lado oriental do Rossio era onde era mais ou menos o Hospital Real de Todos os Santos. Aí era uma zona de lojas, é isso, de arcadas, de tendas. Tinha lojas, não é? tinha tendas, sim. E tinha inclusive tabernas, por exemplo, também, em determinadas épocas. E que profissões é que poderiam estar ligadas a isso? Nesta área do Rossio, nesta área mais nobre, digamos assim, existia um grande contingente de pessoal doméstico. Depois, todo o pessoal associado ao Hospital Real, claro, Ok. enfermeiros, cirurgião, cristaleiras, inclusive. Cristaleiras? Também temos Mas cristaleiras painel. não são pessoas que vendem objetos de cristal. Não são. As Então. cristaleiras eram mulheres que tinham uma função muito particular no quadro da assistência na saúde, porque elas aplicavam clisteres. Ok. Cristéis, daí cristaleira. Ok, cristéis. Exato. Cristéis, cristal. É esta Exato. a evolução Elas da palavra. tinham que diariamente manter fresca uma calda apropriada para essa assistência na saúde. Ou seja, uma das abordagens era o purgar. Para além e o purgar passava muito pela aplicação de clisteres. Ok. Portanto, era uma forma de curar. Tem a ver com os conhecimentos da saúde e as práticas da saúde da altura, não é? Exato. Também havia uma outra profissão, creio que é alguma coisa como sangrador, ou tinha essa Sim. função. O sangrador era uma outra abordagem que seria, tem a ver com os fluidos. Portanto, era uma forma também de curar, de Purgar. era o purgar e o sangrar. Portanto, o sangrador tinha essa função. Também eram ambos, tinham que ter licença do Senado, da Câmara, para fazer, eram fiscalizados também, portanto, enquadravam um ofício mecânico destes que estamos a falar. Também ligado à saúde, havia o boticário. O boticário. Quem era o boticário? O boticário era digamos que o oficial, ou o mestre que fabricava os remédios. Ou seja, Portanto, no sentido de quase farmacêutico. Exato. A farmácia, a botica, ainda hoje em dia, não é? Em zonas mais periféricas, digamos, a palavra botica significa farmácia, não é? É o antecessor do farmacêutico. Ok. O boticário preparava as prescrições que eram enviadas pelo cirurgião ou pelo físico. E também obedecia também a esta estrutura que tenho vindo a falar de aprendiz, oficial, mestre. Tinha a sua botica era composta por muitas substâncias que ele depois manipulava em função da doença, digamos assim. Paralelamente a esta função da saúde, havia de facto também uma componente religiosa, isto é mais ou menos transversal a toda a cidade, mas aqui com a Inquisição e com o hospital, que profissões é que podiam estar ligados a estes artigos religiosos, digamos? Então, um que era fundamental era o cerieiro. Cerieiro. Sírios. Vem do sírio. Exato. Não é? O que é um sírio, para quem não sabe? O sírio é uma vela. Uma vela. O cerieiro fabricava velas. Velas com várias substâncias também, e tudo. Era uma arte que também era dirigida não só à devoção, mas também à iluminação doméstica. Portanto, o cerieiro produzia produtos, digamos assim, quer para a igreja, para a devoção, como para o ambiente doméstico. Porque era a iluminação, era aquele. Então, e as substâncias que usava eram cera de abelha, mel também, azeite e sebo. Portanto, havia aqui uma hierarquia também de materiais. Uns mais nobres que outros. Exato. Não é?
Certamente. No templo só entravam os mais nobres, de facto. Que eram já agora quais desses que disseste? É a cera da abelha. Cera da abelha, sim. Do sebo não era muito bem visto. Não. Como diz, esta zona, portanto, nós estamos a dividir a Baixa mais ou menos em 3 zonas. Na verdade são 5. Esta é a primeira zona, é a mais a norte. Também falaste de um grande dinamismo, ainda nesta zona, um grande dinamismo comercial, e também, pelo que eu percebo, há uma importância das madeiras e das caixas da carpintaria. Aliás, há uma rua que é uma rua mais ou menos famosa para quem fala destas coisas de Lisboa, que é a Rua das Arcas. E eu sempre liguei a Rua das Arcas ao teatro, porque foi lá a comédia, o teatro da comédia, digamos, do século XVII, creio eu. Mas realmente Arcas remete para baús, exato, para objetos de madeira, não é? Era uma das especialidades de carpintaria que estava no tal arruamento que é a Rua das Arcas. Portanto, só fabricavam arcas, os chamados caixões, que eram os objetos com que armazenavam. As casas dispunham de caixas, destas caixas. Caixões não era necessariamente para pessoas mortas? Não. São designados caixões porque eram as caixas maiores e que eram utilizadas para acondicionar tudo o que tivesse também no ambiente doméstico. Não havia os móveis, os roupeiros que temos hoje em dia. Haveria, mas não nas casas normais ou mais populares. Mais populares, sim, certamente. E serviam para guardar, por exemplo, o quê? Lençóis, poderia ser? Todo tipo de objetos domésticos. Desde os lençóis, quando eles existiam, a tudo o que era utensilagem de cozinha, por exemplo. Portanto, tudo era a comida, inclusive. Portanto, tudo era acondicionado em caixas, nestas Portanto, caixas de madeira. Os caixeiros, a profissão seria, uma delas seria caixeiros. Noutras materiais que também eram muito utilizados, havia também os correieiros, os sapateiros e os bainheiros. Correieiros ainda hoje mantêm essa memória numa das ruas da Baixa, é uma das transversais, ali da Baixa, paralela entre a Rua da Prata, creio eu, e a Rua da Augusta. Quem são os correieiros? Os correieiros produziam uma série de aprestos em couro. Para os animais. Aqui está a ligação correieiro-couro, não é? Tem a ver com isso. Sim, mas não só, também fabricavam baús de couro. E outros pequenos tamboretes, os pequenos bancos que existiam também nas casas. Portanto, era tudo o que era fabricado em couro, tudo não. Estes objetos que referi principalmente eram a sua arte, digamos assim. O couro. E o sapateiro, enfim, não precisa de grande explicação. E os bainheiros? Os bainheiros também, para além de bainhas para armas brancas, faziam também outros estojos. É como referi, havia uma tal diversidade e especialização de profissões que nesta época dos ofícios mecânicos que um bainheiro de facto podia fazer só bainhas para punhais e pequenas caixas para os óculos, por exemplo, estojos para óculos ou até mesmo para as lancetas do sangrador. Estou-me a recordar destes três objetos. O tal sangrador da saúde, não é? Que sangrava as pessoas para as tentar purgar, sim. Se calhar passamos para a zona seguinte da Baixa, portanto, dividindo aqui um bocadinho de norte para sul, há uma zona central da freguesia, então, de São Nicolau. Enfim, estas freguesias, a maioria delas existiram até 2013. É preciso que se diga, não são assim tão antigas, agora estão todas congregadas em Santa Maria Maior, não é? Esta freguesia do centro. São Nicolau, presume-se que ali à volta da atual igreja de São Nicolau, que está mais ou menos no centro-leste da Baixa, equivaleria talvez às ruas do meio da Baixa, não é? Talvez entre a Rua da Vitória e talvez chegasse à Rua de São Nicolau, por aí, não é? E dá-me a impressão que esta zona também, porque tinha também muito comércio, ainda intensificava mais esta dinâmica e diversificação de profissões, não é? Sim. Aqui havia uma grande vocação, não seria exclusivo, mas para a alimentação também, nomeadamente ao nível de, por exemplo, tabernas. Encontramos aqui um número considerável. Elas existem por toda a cidade e são numerosas na Baixa, de facto.
Mas Os taberneiros, aqui, claro. Os taberneiros. E as taberneiras. Exato. E o que é que se venderia nessas tabernas? Para além do vinho e da aguardente, também cerveja. Ok. A cerveja que neste período já estava a entrar no gosto. Ok, não é uma bebida tão antiga e tão fundada como o vinho Não. aqui no Mediterrâneo, não é? Foi entrando e neste período já há notícia de consumo de cerveja. Era uma bebida mais barata. Os grupos, se calhar, mais desfavorecidos consumiriam mais cerveja. Ok. Mas não era só, também tinha preparados alimentares. Era um local onde as pessoas podiam comer uma refeição barata Ok. e comprar pão também e azeite. Pão era a base da alimentação, não é? Certamente. E o azeite, obviamente, também muito importante. Que outras profissões é que estariam ligadas, portanto, a esta alimentação? Estou aqui a ver forneiro, padeiro, é óbvio. Mas tenho aqui dúvida, tenho curiosidade, falamos esta palavra que é o atafoneiro. A atafona é um nome que ainda aparece hoje em dia associado a algumas ruas. Há uma rua das Atafonas, por exemplo, ali perto do Chão do Loureiro. O que é que era o atafoneiro? Então, a atafona é um equipamento muito vulgarizado na cidade e mesmo no centro da cidade, porque era um espaço onde era moído o trigo. Portanto, era a farinha, era algo fundamental para a alimentação da população. Mas isso não era nos moinhos fora da cidade? Não necessariamente. Okay. Havia pequenas unidades. São estruturas de moagem que funcionavam por tração animal e existem de facto muitas atafonas na cidade. Encontramos algumas dezenas, inclusive nesta ampla zona da Baixa. Mas também saber é uma palavra de origem árabe, portanto também é interessante encontrar estas ligações. Há também uma grande importância de profissões ligadas ao vestuário aqui, não é? Sim. Por exemplo, que profissões é que se pode falar? O vestuário encontramos profissões relacionadas com o vestuário em todo o seu ciclo, desde a tecelagem à decoração do tecido, à tintura do tecido, ao corte. Encontramos também a tal especialização de que uma profissão só cortava os tecidos, por exemplo, que são os tusadores. Tusadores, sim. Tusar, cortar. Tusar, exato. E encontramos uma presença forte nesta freguesia de São Nicolau, mas não é exclusiva. Encontramos-la em São Julião também. Certo, que é a seguinte, que nós vamos falar Alfaiates, mais perto do Rio. Sim, mas também em Santa Justa e em todas as outras freguesias da cidade. As pessoas como o sapateiro. De se vestir, não é? Claro. Exato, é como o sapateiro. Portanto, são profissões muito presentes e estão continuamente em toda a cidade. Alfaiate, linheira, engomador, sombreireiro, sim. Chapineiro. Chapineiro. O chapineiro fazia chapins, que era também um calçado. Okay. É uma profissão que ao longo da Idade Moderna tem tendência a ir desaparecendo, de facto. Mas temos... É um tipo de sapato, digamos. É um tipo de sapato, sim. Uma espécie de... Sim, é uma espécie de sandália, digamos assim. Palmilhador. O palmilhador produzia as palmilhas dos sapatos. Ou seja, o sapato não era feito de fio a pavio só por uma pessoa. Tinha algumas pessoas, digamos que aqui encontramos as tais profissões que estão interligadas. A linheira produzia o linho, mas também podia ser alguém que tecia meias. E as meias precisavam de palmilhas. Como o sapateiro também precisava com certeza de palmilhas, a linheira era um trabalho interdependente. Era de interdependente, forma, exato. quase como uma linha de montagem. Exato, pronto, é isso. É isso que encontramos aqui, ao fim e ao cabo. Okay. Desde a tintura, da tintagem do tecido até à fase final, que é o alfaiate. Havia tinturarias. Havia tinturaria, sim. Havia uma rua da tinturaria em São Nicolau. Ok, que é esta zona central da Baixa que nós estamos a falar. Caminhamos então para a zona mais a sul da Baixa. Eu diria que para já era a mais populosa, não é? Segundo aqui os vossos números, 16.500 residentes, 45 artérias, não é? Entre ruas e travessas e becos, etc. Que característica é que nós podíamos, assim do ponto de vista socioeconómico, o que é que caracteriza esta freguesia?
Esta freguesia tem algumas das instituições mais importantes da cidade. Tem o Palácio Real. Palácio Real, portanto O Paço da Ribeira. que deu origem ao terreiro do Paço, que é o terreiro em frente ao Paço, ao Palácio. Sim. Tem a Ribeira das Naus. Tem o Largo da Tanuaria, onde se produziam os barris, todas esses objetos, esses contentores também fundamentais para a vida na cidade. Claro. Mas E também a Rua Nova. a rua, exato. Não é? A rua mais. Tem as ruas mais importantes do ponto de vista económico da cidade, da Baixa, que é a Rua Nova dos Ferros, a Rua dos Mercadores. Portanto, a Rua Nova dos Ferros eu diria que é mais ou menos aqui entre a Rua de São Julião e a Rua do Comércio. Sim. Era uma rua paralela ao rio, sim. uma rua a mais luxuosa provavelmente de Lisboa. Sim, sim. E a dos Mercadores era mais norte-sul, não é? Era, exato. Okay. Mas temos também a Rua dos Ourives, do Ouro. Portanto, ali estava concentrado o comércio de luxo. Não diria concentrado, está mais concentrado ali. Tem mais prevalência. Sim, exato. Rua dos Ourives do Ouro, remete um bocadinho aqui para a nossa Rua do Ouro, provavelmente é a sua, digamos, antecessora, não é? Poderá ser, exato. Com a reconstrução foi necessário encaixá-la de algum modo, e é uma rua privilegiada também, não é? Ela passava, não é? Na parte sul da Rua do Ouro, mas depois ela vai em direção à Rua Augusta, portanto, isto a Lisboa realmente era uma rua, era uma zona baixa de Lisboa, era muito labiríntica, e depois a construção absolutamente ortogonal. Portanto, não é possível fazer esta correspondência, mas há aqui uma ligação, até porque também havia uma Rua dos Ourives da Prata, não é? Havia também. Na parte mais oriental. Sim, na freguesia da Conceição, mas também nesta. Portanto, algumas destas ruas acabavam por atravessar outras divisões administrativas, altas freguesias. Sim, porque depois tínhamos a freguesia da Conceição e a da Madalena. Que são basicamente mais exteriores, na zona mais oriental da Baixa. Sim. E mais pequenas também. E mais pequenas. E aqui que profissões, eu estou aqui a olhar para a lista das profissões, desde logo os algibebes, acho muita piada este nome, e sei que também a Rua de São Julião, em determinada altura, já depois do terremoto, era também chamada como Rua dos Algibebes, assim como um nome alternativo que as pessoas davam. O que é um algibebe? Um algibebe é outro profissional relacionado com o vestuário que fazia calças, mas não só, também poderia ter, o termo também foi evoluindo e a própria comercialização dos produtos também foram-se adaptando à realidade. Portanto, o algibebe também podia vender roupa usada, tal como a dela. A dela sim. Era também uma profissão de roupas usadas. Sim. Pois vejo aqui também, devido talvez ao luxo destas ruas, aqueles que trabalhavam metais preciosos, não é? Havia o ourives, que já falámos, e o lapidador. O lapidador, o contraste de prata também. Contraste de portanto, prata. Os douradores. Ok. Que ainda hoje também está numa das ruas. Sim. Até os bate-folhas, já agora. Bate-folhas. Bate-folhas. Okay. Portanto, eram profissões interligadas que colaboravam para... os bate-folhas preparavam a folha de ouro para os douradores. Os ourives, quer do ouro, quer da prata, produziam joias. Portanto, há aqui uma... E o contraste da prata? Fiquei com curiosidade. O contraste da prata era aquele artesão que tinha que validar a pureza da prata. Encontramos como também encontramos o lapidário, não é? de diamantes. Portanto, há aqui uma proximidade entre profissões que estão associadas. Uma proximidade geográfica. Essa complementaridade, claro. Não resisto também a falar na freguesia da Conceição, que lá está perto, talvez diria, onde é a atual Conceição Velha, diria, não é? Sim. Deve ter essa localização. Está entre o Terreiro do Paço e o Campo das Cebolas, uma igreja com um portal incrível, manuelino. Enfim, essa igreja que tem muitas vicissitudes. Aqui temos uma profissão que ainda hoje está plasmada numa das ruas, mas eu duvido que muitas pessoas saibam o que é que significa, que é o fanqueiro. Fanqueiro. Existia ali, junto à antiga Misericórdia, a fancaria de cima e a fancaria de baixo. Certo. Estas artérias eram especialistas na venda de tecidos orientais, vinham da Índia. Okay. Portanto, o fanqueiro vendia tecidos também, tecidos mais baratos. Mais populares, não é? Sim. Fancaria. Também tinha associado à palavra francaria tipo pechisbeques ou coisas variadas, né? Sim, coisas baratas. E portanto essa seria esta zona. E também há muita gente ligada aqui
mais na da Madalena, ao correio e aos transportes, porque era ali a sede do Correio-Mor, não é? Exato. Palácio que hoje é CPLP. Sim. Encontramos de facto ali vários correios, portanto era o serviço de distribuição de correio do Reino, era o Correio-Mor era o máximo, o dirigente desta função, e estava ali localizado, daí também a importância. Portanto, tinha muita gente a trabalhar para ele, nomeadamente... Tinha várias pessoas a trabalhar para ele, havia os correios a cavalo, os correios a pé, portanto era um serviço de distribuição de correio, sim, que era ali que estava sediado. E também, curiosidade, pela proximidade do Palácio Real do Paço, também havia algumas profissões ligadas ao Palácio. Guardas, por exemplo. Que funcionariam no próprio Palácio. Sim. Os tudescos, por exemplo, a guarda dos tudescos. Não investigámos muito dentro dessa matéria da parte militar. Aliás, a profissão que de facto demos a área que demos mais importância foi realmente aos ofícios mecânicos. O Palácio Real, para o Palácio Real convergiam muitos funcionários, com certeza, desde o serviço doméstico, que era também muito diversificado, à parte de segurança militar. Sim. Este é um trabalho, e já estamos aqui a aproximar-nos no fim, que cruza várias informações, informação preciosa, nomeadamente aquela que tem a ver com a demografia histórica, e é por isso que o teu nome, Delminda, vem muitas vezes referido noutros trabalhos e já foi referido aqui nas Histórias de Lisboa, porque há aqui um trabalho muito importante que tem a ver com os registros das pessoas todas que viveram, aqueles que estão acessíveis, e trabalhar sobre eles. Explica-me um pouco quais são as fontes, digamos, que são matéria-prima para este trabalho. Digamos que o projeto é baseado nos registros paroquiais, ou seja, nós estudamos a população da cidade de Lisboa no período moderno. A nossa fonte principal são os registros paroquiais, que são de casamento, batizado e óbito, portanto todas as pessoas que tiveram um destes atos na cidade estão registadas. Estão registadas, sim. E é informação essencial. Exato. Preciosa. Portanto, exato. São pequenas biografias. Temos cerca de 500.000 biografias trabalhadas. 500.000. Sim. E daí termos encontrado este conteúdo e nos estimulou a fazer este trabalho. E as profissões aparecem muitas vezes descritas... Não tanto quanto vocês gostariam. Aparecem, mas não aparecem com a frequência que gostaríamos de facto. E isso é uma das fontes que permitiu identificar essas profissões. Sim. Mas há mais. Trabalhamos outras fontes, os róis de confessados, por exemplo, que é uma abordagem, é uma espécie de radiografia da população de um determinado espaço, e aí sim é muito rica a informação sobre róis de confessados. Talvez seja importante explicar, portanto vem de rol no sentido de lista dos confessados. O que é que era exatamente? Era a obrigação anual que era feita, que tinha que ser cumprida por todos os católicos perante a Igreja, e eram confessados e comungados. Portanto, é feita uma lista, o padre fazia previamente uma lista de todas as pessoas que residiam na sua área, com as informações mais importantes, mais pertinentes para a sua identificação, e a profissão era uma delas, de facto. É algo que surge com muita frequência. É uma espécie de relatório da população que ali estava, exato, com alguns elementos de vigilância. Maiores de 7 anos. Com alguns elementos até de vigilância com intuitos religiosos, imagino, não é? Claro. Havia uma inquisição e havia, sim, não é? Se não cumprisse o dever pascal de confissão e comunhão, seria considerado um rebelde, ou seja, um rebelde. Portanto, era importante essa informação para a Igreja. E finalmente há um outro documento também que é muito importante e que é talvez aqui o mais original que vocês trabalharam com importância, que é a visitação das igrejas de Lisboa, não é? A visitação, devo mencionar que quer a visitação, quer o rol de confessados, é uma documentação riquíssima que pertence ao Arquivo Histórico do Patriarcado de Lisboa, e é lá que nós desenvolvemos este estudo. O que é que era a visitação? A visitação é também uma obrigação anual, em que o bispo se dirige às freguesias, a todas as freguesias de Lisboa,
e faz uma seleção de moradores, é escolhido do rol de confessados 10%, e essas pessoas são questionadas individualmente sobre todos os crimes conhecidos, relacionados com o comportamento, com os desvios à religião, por exemplo, mas também sobre o comportamento moral de cada um dos moradores, das pessoas que ali residiam. Portanto, aqui esse lado também mais de vigilância que eu estava a falar, aqui também se calhar até mais presente, não é? E um dos elementos mais ricos que recolhemos dessa informação, que é isso que nos interessa de facto, é a profissão e a localização desses indivíduos. Onde é que se localizavam na cidade. Daí ter sido tão preciso esta indicação das profissões, não só pelos arruamentos que existiam na Baixa, que para esta Baixa que nós temos estado a falar, mas foi muito fácil localizá-los, foi desta forma. Portanto, foi dito na primeira pessoa que o tal cordoeiro vivia naquela rua, precisamente naquele ano. Está aqui um cruzamento de fontes e de dados que nos permitem fazer este trabalho gigantesco, que é um trabalho para várias gerações, não é? Sim, muito provavelmente. E que está a ser levado a cabo pelo Gabinete de Estudos Aliciponenses. Delminda Rijo, agradeço a tua presença, muito obrigado. Obrigada. E agradeço também, obviamente, ao Gabinete de Estudos Aliciponenses que leva a cabo estes trabalhos. Antes do mais, também dizer que Histórias de Lisboa tem a autoria de Miguel Franco de Andrade, sonoplastia de Salomé Rita, coordenação técnica de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. O genérico é de Nuno Rosa e Maria Antónia Mendes. Siga-nos no Instagram histórias.de.lisboa. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e nos sites do Expresso e SIC Notícias.